Fala galera, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios sobre economia, exercícios de atualidades. Veja o que nós propomos para vocês. Pegamos uma questão da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo de São Paulo. Vamos ao enunciado dessa questão. Observe o que ela nos propõe. Em decisão unânime, o Comitê da Política Monetária, o Copom, decidiu ontem manter a Selic nos atuais 14,25% ao ano, pela primeira vez desde outubro do ano passado. Indicou assim que a evolução recente do balanço de riscos não altera muito o panorama da inflação pressionada no curto prazo pelo reajuste de tarifas e pela alta do dólar, mas contrabalançado pela queda dos índices de preços, em virtude da rápida desaceleração econômica e do aumento do desemprego. A chamada taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é o índice que, letra A, baliza as taxas de juros cobradas no Brasil e é utilizada pelo governo para auxiliar na regulamentação do nível de inflação. Letra B, deriva da flutuação de negócios no mercado financeiro e é calculada a partir da cotação diária do dólar no mercado interno. E letra C, indica o nível de empregabilidade no país e é definida anualmente pelo Ministério do Planejamento do Governo Federal. E letra D, determina o patamar máximo de juros que pode ser cobrado no Brasil e lastreado em títulos dos principais bancos estrangeiros. Veja você a questão extremamente atual para quem acompanha a economia e principalmente para aquele aluno que está preocupado em fazer vestibulares, que a economia é sempre presente. É aquele tipo de questão que você chamaria de questão de atualidades. A taxa Selic está sempre presente no noticiário nacional, falando que é a taxa básica de juros e que está associada a quê? A variação do nível de inflação. Então, o aluno, nesse caso, que está acompanhando jornais, lendo revistas, não teria dúvida. Letra A para essa questão. Observe para você entender a lógica do item. B de bola, deriva da flutuação dos negócios no mercado e calculada a partir da cotação diária do dólar. Isso está associado a investimentos e fuga de capitais, que vai determinar a variação do dólar. Então você exclui esse item. Letra C, indica o nível de empregabilidade. Quem faz isso é o IPEA, que vai medir qual é o índice de empregabilidade e a variação dos indicadores econômicos. E por fim, olha o que ele diz, olha o absurdo, olha o que ele diz, lastreado por títulos dos principais bancos estrangeiros. O texto te remete à ideia que é uma questão interna. Então, uma questão para você não perder. Tenho certeza que muitos não sabiam o que é a tal da taxa Selic. Se atualize, fique atento para não perder questões de economia no seu vestibular. Veja mais uma questão. Esta questão é sobre divisão internacional do trabalho. Olha o que ele diz. Em que países especializam-se em ganhar e outro em que especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce, especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Passaram os séculos e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Este já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e imaginava era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como um serviçal, continua existindo a serviço das necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ouro, carne, cobre, frutas, café, matérias-primas e alimentos, destinadas aos países ricos que ganham, consumindo-os, muito mais do que a América Latina ganha produzindo-os.
que ele te pergunta? Sobre a divisão internacional do trabalho e o papel da América Latina, podemos afirmar o quê? Então, primeiro aspecto, o México é o país de maior produção de carvão, elimina, porque é maior produção de petróleo. Então ele muda, né? Olha o item B. A Colômbia ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês, por meio de empresas privadas nos últimos governos bolivarianos. Olha o que ele faz. Mistura informação sobre a Bolívia com informações sobre a Colômbia e usa o produto errado. Poderia se falar em café, já era. Olha a letra C. O Chile destaca-se pela extração de cobre, principalmente na sua porção centro-norte, que é em parte explorada por empresas transnacionais o que reitera o padrão da DIT mencionado pelo autor. Olha que questão legal. Perfeito aqui, hein? Olha o que está na letra D de dado. Ele fala Bolívia como um dos maiores produtores de ferro. Poderia se falar em gás natural e não em ferro. Letra E. O Uruguai é o principal produtor mundial de prata. Exclui, pois não é característica esse tipo de produto na região. Você viu o que aconteceu? Ele trouxe um texto falando da divisão internacional do trabalho e o papel da América Latina nesta divisão, uma especialização produtiva. E trouxe questão específica sobre a realidade dos países da América do Sul. E aí você tinha que saber em detalhes o que cada um produzia e saber principalmente o que vem a ser a chamada divisão internacional do trabalho. Sabe qual a dica? Você ficou perdido? Assista a nossa videoaula sobre divisão internacional do trabalho para entender e aprofundar esse conhecimento. Eu aguardo você no nosso próximo encontro para mais exercícios. Grande abraço!